Direto da redação. Bicicletas elétricas estão na ordem do dia. O número de acidentes com esse tipo de mobilidade aumentou exponencialmente na medida em que aumentou o uso também e a compra. Os usuários passaram a utilizar mais esse tipo de transporte nas cidades. E no Espírito Santo, na cidade de Serra, uma mulher em uma bicicleta elétrica, ela morreu após ser atropelada por um ônibus do sistema Transcol. E o impacto foi tão forte que a vítima ela morreu no local. Desde 2023, o estado do Espírito Santo já contabiliza 400 acidentes com bicicletas elétricas. Vamos acompanhar o caso agora na reportagem de Larissa Barcelos. Mais uma notícia que aumenta as estatísticas de acidentes envolvendo bicicletas elétricas aqui no Espírito Santo. Desta vez, uma mulher foi atropelada por um ônibus do sistema Transcol no município da Serra na noite desta segunda-feira. Como esse acidente aconteceu ainda está sendo apurado, mas o fato é que ela estava nessa bicicleta elétrica quando foi atropelada pelo veículo. O impacto foi tão forte que ela acabou morrendo no local. As circunstâncias desses acidentes ainda serão apuradas pela Polícia Civil, mas os dados do Observatório de Segurança Pública aqui do estado mostram que desde 2023 mais de 400 acidentes envolvendo bicicletas elétricas já aconteceram e destes 8 resultaram em mortes e pelo menos 31 pessoas ficaram feridas gravemente. Também, essas colisões elas acontecem principalmente por conta de batidas em carros, em motos ou então por quedas. E esse acidente que aconteceu na noite desta segunda-feira reforça a importância da segurança no trânsito. Em todas as cidades esse tipo de transporte ele aumentou muito porque ele é barato. A bicicleta você comprou, baterias, são recarregáveis e é muito prático, então a autonomia é de 30 km, 40 km. Tem bicicletas elétricas ou tem ciclomotores que a autonomia chega a 80 km. E algumas elas trafegam numa velocidade razoável. E a grande questão em normatizar isso está em saber qual é a faixa em que esses veículos devem circular. Eles vão utilizar também as ciclovias, eles vão disputar a pista com carros, com motos, com veículos. É isso que está precisando assim, ser normatizado. A cidade do Rio de Janeiro já criou normas, já criou leis para normatizar isso. E essas novas regras, elas já foram publicadas no Diário Oficial, já estão regulamentadas, portanto, e essas regras prevêem ali uma norma para patinetes, bicicletas elétricas e ciclomotores autopropelidos. São ciclomotores autopropelidos por quê? Porque eles funcionam a bateria, são baterias elétricas. E algumas bicicletas, além da bateria, ela tem também pedal. Você pode também pedalar caso termine ali, caso a bateria descarregue. E você vai acompanhar agora como está sendo no Rio essa situação, porque especialistas estão contestando, estão dizendo que a Prefeitura do Rio não será capaz de fiscalizar as normas que estão estabelecidas. Vamos acompanhar na reportagem de Tiago Pimenta. Nos últimos anos, os patinetes, bicicletas e ciclomotores elétricos de 2 e 3 rodas são cada vez mais usados como meios de lazer e mobilidade urbana. O aumento no número deste tipo de veículo circulando causa preocupação pelo crescimento dos acidentes. O levantamento do Corpo de Bombeiros mostra que nos primeiros meses de 2026 já foram 42 colisões envolvendo ciclomotores autopropelidos na cidade do Rio. Um trágico caso recente foi o da mãe e filho que estavam numa bicicleta elétrica e morreram atropelados por um ônibus numa rua da zona norte da cidade que não tem ciclovia ou ciclofaixa. Para quem luta por um trânsito mais seguro, esse tipo de desfecho não é novidade. Segurança no trânsito é entendida também como uma emergência de saúde pública. Todas as secretarias têm que estar envolvidas nesse tema. Secretaria de Saúde, Secretaria de Educação, Secretaria de Meio Ambiente, Secretaria de Transportes. Se não houver um departamento que tenha os olhos para a questão da mobilidade ativa, ou seja, bicicleta, patinetes e mesmo o pedestre, e que junta todos esses secretariados, a gente não vai conseguir avançar.
Alta velocidade, malha cicloviária deficitária, violência no trânsito e ausência de políticas públicas ajudam a explicar tantos acidentes. Para este ativista da segurança no ciclismo, é necessária a construção de uma cidade mais humana, justa e sustentável. Para isso é fundamental a regulamentação, é fundamental a educação no trânsito e principalmente a redução da velocidade das cidades, né? Porque nas ciclovias, essas bikes elétricas com relação à bicicleta e as pessoas que estão caminhando e correndo também na ciclovia é muito desigual, como se fosse uma moto. No Rio de Janeiro, o decreto da prefeitura só permite nas ciclovias a circulação de patinetes e bicicletas elétricas que utilizem pedais com velocidades de até 25 km por hora. Nas calçadas, a circulação é proibida, salvo exceções com sinalização e limite de 6 km por hora. Os ciclomotores autopropelidos que não têm pedais ficam proibidos nas ciclofaixas. Todos os veículos elétricos podem circular pelo lado direito das ruas, que tem um limite de velocidade de até 40 km por hora. Nas vias de até 60 km por hora, apenas os ciclomotores podem circular. Nas pistas com velocidade superior a 60 km por hora, nem bikes elétricas nem ciclomotores são permitidos. A regulação municipal recebe críticas por diversos motivos. Como é que vai ser o critério de autuação? Por potência do veículo? Por dimensão do veículo e por velocidade? Como a guarda municipal vai conseguir fazer isso se a gente não consegue nem, eles não conseguem fazer isso nem com as questões das motocicletas nas calçadas, o motorista que avança o sinal, que conduz com o celular? Veja bem, eu acho, não tenho certeza absoluta, na minha concepção, isso na minha visão, que a gente não é dono da verdade. Eu concordo em parte com o que dizem os especialistas, mas uma coisa é preciso aqui talvez pontuar. É melhor que exista a norma do que não existir. A fiscalização da implementação da norma aí é um detalhe que o município tem que se organizar e fazer. A Prefeitura do Rio está muito preocupada em armar, em colocar guarda armado para atender pauta de eleição, para atender clamor popular. Mas o que a guarda deveria estar voltada é justamente para isso, para humanizar a cidade, normatizar e fiscalizar se essas normas elas estão sendo aplicadas para facilitar a mobilidade das pessoas, a convivência dentro do ambiente urbano. E regulamentar uma harmonia entre moto, entre ciclomotores, entre carros, entre pedestres, e reservar ciclovias para pedestres e ciclistas, e até normatizar também e disciplinar o uso de bikes em ciclovias, porque a bike tem pedestres, tem pessoas que fazem caminhadas, tem pessoas que fazem corridas. Eu acho que o grande desafio é você fazer com que tudo isso aí se entenda, que o motorista compreenda o motoqueiro, que o motoqueiro compreenda o cara que está no ciclomotor, que o ciclomotor entenda o ciclista entenda o pedestre. E você observa agora aí na ciclovia, veja a velocidade contínua, uma ciclovia aí na zona sul do Rio de Janeiro, os ciclomotores estão trafegando dentro de uma ciclovia, dividindo espaço com a mulher correndo, empurrando um carrinho de bebê, mulher no trânsito, com a criancinha com capacete, ela sem capacete no trânsito, disputando espaço com o ônibus. Essa anarquia urbana é que tem que terminar. Essa anarquia urbana, alguém tem que pôr ordem na casa. É criar norma? Ok, Rio de Janeiro criou a norma. Agora é você organizar uma fiscalização para a aplicação dessa norma. Nessas ciclovias vai ter que ter guarda municipal ali informando. Primeiro fazendo a campanha educativa. Faz uma ampla campanha educativa dizendo que não pode usar a ciclovia. E depois, então, você começa a aplicar multa, começa a vir com medidas coercitivas para quem desobedecer. Tudo tem que ser precedido de uma ampla campanha de informação. A etapa final nesse processo de normatização e aplicação da norma é a ação coercitiva, é a multa. Vamos mostrar aqui uma imagem. Se falou agora há pouco aí que não está fiscalizando, mas no Rio de Janeiro já tem fiscalização. Vamos conferir na reportagem. A Prefeitura do Rio ampliou também as ações educativas sobre a circulação dos ciclomotores, patinetes e bicicletas elétricas. 819 pessoas foram abordadas pelas equipes, sendo que a maior parte dirigia
os ciclomotores autopropelidos nas ciclovias, o que é proibido pela nova regulamentação da Prefeitura. Nessa primeira etapa de implementação, os agentes públicos ainda não estão multando os condutores dessas motos elétricas, que devem ser emplacadas e licenciadas no Detran até 31 de dezembro de 2026. E só poderão ser guiadas nas ruas com limite de velocidade de até 60 km por hora, por condutores maiores de idade, usando capacete e com a Carteira Nacional de Habilitação da categoria A. Olha só, a norma, ela estabelece como prazo no Rio de Janeiro para que as pessoas se regularizem em termos de habilitação, em termos das condições que são exigidas pela norma ali, até dezembro de 2026. Correta a atuação da Prefeitura do Rio de Janeiro no sentido de, no primeiro momento, educar. No primeiro momento, mostrar, não vai trafegar por aqui. Aqui é proibido. Olha, você vai ter que usar a partir de agora capacete. A partir de agora você também vai ter que se regularizar, vai ter que ter habilitação. Então, no primeiro momento não é multa. No primeiro momento é uma campanha educativa. Defendo mais que essa campanha educativa, ela ganhe, ela tenha ampla dimensão em veículos de comunicação, em todas as plataformas de comunicação. Isso é prestação de serviço à sociedade. Então, isso tem que ser precedido, né? A campanha educativa tem que preceder a multa. Você vai acompanhar agora uma imagem de um acidente com um ciclomotor numa ciclovia na cidade de Campos dos Goytacazes. Eu vou até dar o crédito aqui, porque essa imagem ela foi divulgada na página de um site de Notícias Urbana. E a gente capturou essa imagem deles, do Notícias Urbana. Olha aí, veja bem. Um acidente com um ciclo. Eu acho. Ali eu tenho a ligeira impressão que a mulher foi atropelada por uma bike por um ciclomotor. Uma ciclovia. Essa ciclovia, ela é na Avenida 28 de Março? Não, ela é na Alberto Lamego, não é isso? É Alberto Lamego 28. É Campos Farol. Campos Farol. Então foi um acidente entre uma bicicleta comum. A produção me informa aqui. Entre uma bicicleta comum e uma bicicleta elétrica. Campos Farol, exatamente. No Rio de Janeiro, essa norma ganhou também agora. Essa norma foi apressada. Por quê? Porque houve uma morte de uma mulher e de uma criança num acidente também com ciclomotor no Rio de Janeiro. Então a cidade apressou também, isso aí contribuiu para a cidade criar essa norma. Mas veja bem que nós estamos falando de lugares e pontos distintos aqui. Nós falamos de uma morte de uma mulher em Vila Velha, agora na abertura do programa. Nós estamos falando de mortes com ciclomotores no Rio de Janeiro, de acidentes com bikes e com ciclomotores na cidade de Campos, no norte do estado do Rio de Janeiro. Mas se for buscar essa estatística em nível de Brasil, tenho certeza absoluta, ficaremos aqui sobressaltados, porque essa estatística aumenta. Porque ciclomotor não é uma exclusividade do Sudeste. É um meio de mobilidade barato, é um meio de mobilidade prático, é fácil estacionar e ganhou. Tá caindo no gosto popular. Isso aí foi no Rio de Janeiro? Foi no Rio de Janeiro a morte de uma mulher e de uma criança no Rio de Janeiro, um acidente também com ciclomotor. Mas esse também é outro tema que vai ter que ser debatido por especialistas, pela autoridade, pela sociedade. Tudo bem, vai tirar os ciclomotores das ciclovias. Excelente, é perfeito. Então nós vamos empurrar os ciclomotores para a pista normal, onde vai se disputar espaço ali com ônibus, vai se disputar espaço com caminhões, vai se disputar espaço com carros de passeio. E o trânsito no Brasil, a falta de educação, ela é reproduzida na mesma proporção em que a gente assiste no dia a dia na casa das pessoas e na convivência social. Por quê? O motorista de ônibus e de caminhão, ele acha que tem primazia no trânsito sobre os carros de passeio. Os carros de passeio acham que tem primazia sobre motos, sobre ciclomotores, sobre bicicletas, e assim vem. O pedestre leva o raio, ele é o último. Se ele colocar um pé na faixa de pedestre, ele é totalmente ignorado. As pessoas passam por cima. No Brasil, as estatísticas de acidente de trânsito,
as estatísticas de mortes, de pessoas mutiladas por conta do acidente de trânsito, elas são maiores do que as estatísticas de vítimas em uma guerra. Se você contabilizar anualmente, você vai ver, faz aí o balanço. Então o que se extermina de jovens, o que se amputa de pessoas em função de acidente de trânsito nesse país, você não faz ideia. E as regiões urbanas são as regiões que concentram o maior número de acidentes. São pessoas conduzindo motocicletas sem qualquer habilitação, ou ainda que tenham habilitação, mas sem qualquer equilíbrio para conduzir uma moto no trânsito, passando, avançando sobre faixas. São carros passando por cima de motos, por cima de ciclistas. Trânsito no Brasil reproduz isso, é uma fatalidade, isso é horrível. Eu acho horrível você ter que passar numa cidade para você se educar, para você entender que existe um limite de velocidade em zona urbana ou numa rodovia, ser obrigado a ter pardal eletrônico para doer no seu bolso. Eu acho isso considero isso, mas de um absurdo tão grande, não por parte da existência do pardal eletrônico, mas o fato de ter que existir pardal eletrônico para doer no bolso das pessoas, para elas entenderem que se elas não obedecerem a lei do trânsito vai matar. Infelizmente,